E nos próximos capítulos da novela Terra e Paixão, após finalmente conseguir resgatar a Aline das maldades de Antônio, Caio não vai mais tolerar mais nenhuma merda de Antônio e ele vai enfrentar o seu pai de uma vez por todas. Caio promete que vai denunciar todas as maldades do pai para a imprensa. Decidido a fazer justiça com as próprias mãos, Caio pedirá para Rodrigo chamar um jornalista para que ele possa revelar para a imprensa cada uma das crueldades feitas pelo Antônio. O jornalista fará uma grande matéria denunciando todos os crimes de Antônio para a televisão, deixando Antônio desesperado com a exposição que Caio fez passar, e ele vai se ferrar demais, pois o seu império vai começar a desmoronar. É então que o Marino fará uma revelação chocante e vai dizer que Antônio não pode nem sair da cidade, pois agora ele está sendo investigado pela Polícia Federal. E o nome Antônio La Selva ficou marcado no país inteiro como coronel moderno que comete maldades como se estivesse nos velhos tempos. Antônio sofrerá um castigo terrível. Já aperta aqui embaixo no botão gostei e me fala de qual cidade que você tá me assistindo. Tudo deverá acontecer logo após Caio ajudar a Aline a se recuperar do sequestro que acabou de sofrer por causa de Antônio. Caio ficará tão furioso com a possibilidade de ter perdido a Aline e seus filhos por causa do seu pai, que ele decidirá enfrentar o Antônio de uma vez por todas. Decidido a acabar com tudo que o seu pai mais ama, cego de ódio, Caio invadirá a mansão La Selva com tudo e grita: "Como é que você teve coragem de fazer o que ele fez com a Aline, seu desgraçado? Você não é meu pai não? Você é um monstro!" Antônio e Irene levam um susto com a chegada de Caio e o fazendeiro diz: "Ô moleque, você abaixa esse tom porque eu não sou obrigado a ficar aguentando chilique de moleque mimado não." Caio fica indignado com a afronta do pai e diz: "Chilique? Você vai ver o que meu chilique é capaz de fazer quando eu colocar minha boca no trombone e falar pra todo mundo que você é capaz, Antônio La Selva." Antônio encara Caio e responde: "E quem é que vai acreditar no moleque que nunca fez nada da vida além de ficar debaixo da minha asa? Eu não tenho medo de você das suas ameaças não, Caio." Caio se aproxima de Antônio ainda mais e diz: "Mas é bom começar a ter, porque eu juro pelo ar que eu respiro que eu vou acabar com o nome La Selva pra sempre. Eu tenho nojo desse nome." Caio sai com tudo da mansão, sem nem olhar para trás, deixando Antônio furioso. O fazendeiro diz: "Além de tudo que eu tô passando, eu sou obrigado a aturar a ingratidão de filho que sempre viveu às minhas custas e que só quer saber de me desafiar toda hora. Ah, pelo amor de Deus." Irene se aproxima de Antônio e diz: "Se acalma, Antônio. O Caio não tem poder nenhum de te destruir. Desse jeito você vai acabar tendo um pico de pressão." Antônio respira fundo para tentar se controlar. Caio sai direto da mansão e procura Rodrigo em seu escritório. O advogado pergunta: "O que foi, Caio? Você tá precisando de alguma coisa? De alguma ajuda?" Caio se senta na cadeira, em frente a Rodrigo, e diz: "Eu tava querendo contar tudo que eu sei do meu pai pra imprensa, Rodrigo. Queria expor toda essa sujeirada de uma vez pra ver se assim a gente consegue chamar atenção pra uma investigação. Eu não acho que é certo meu pai ficar solto depois de todas as maldades que ele fez, não." Rodrigo fica pensativo com o que Caio diz e responde: "É uma boa ideia, Caio. Isso também até poderia gerar uma pressão popular, que é uma ótima nesse caso. Mas você tem certeza disso?" Caio franze a testa e pergunta: "Como assim, Rodrigo? Que tá me perguntando isso? Você sabe mais que ninguém que eu quero fazer meu pai pagar por tudo que ele fez. Ele acabou de sequestrar a Aline e quase fez ela perder meus filhos, Rodrigo." Rodrigo confirma com a cabeça e responde: Sim, eu sei disso, Caio. Mas veja bem, com uma denúncia gigante feito essa, vai ser o tipo de matéria que vai sair em rede nacional. Isso pode prejudicar diretamente todos os negócios da sua família
família. O seu pai não vai sair impune disso certamente. Caio não pensa duas vezes, se levanta da cadeira com tudo e diz: mas é exatamente isso que eu quero, Rodrigo. O meu pai quase matou a Aline mais de uma vez e eu não tô suportando mais essa brutalidade não. Nessa última aí ele quase levou meus filhos junto. Eu quero fazer ele pagar por tudo que ele fez, e tudo que eu fizer contra ele ainda vai ser pouco as coisas que ele fez pra mim e pra Aline. Rodrigo também se levanta e diz: tá bem, Caio. Calma, eu só disse isso pra te alertar mesmo, pra você estar ciente das consequências desse ato. Como seu advogado, eu tenho obrigação de te explicar todas as possibilidades. Caio percebe que está se exaltando, tenta se controlar e responde: eu sei, Rodrigo, você é um profissional muito bom, me perdoa que eu tô meio exaltado assim mesmo, é que essa história me deixa doido de raiva, mas... você acha que pode me ajudar nessa, Rodrigo? Rodrigo se senta novamente na cadeira e responde: mas é claro, eu tenho um amigo repórter, ele chama o Baldo, ele trabalha lá na capital, mas eu posso chamar ele pra vir aqui em Nova Primavera pra te entrevistar e você conta tudo que você sabe, tudo que você quer que seja tornado público. Caio concorda com a cabeça e diz: ótimo, perfeito, pode marcar um dia com esse seu amigo aí que eu conto tudo que eu sei sobre meu pai. Eu quero acabar com isso de uma vez por todas. Rodrigo pega o telefone e liga para o Baldo e afirma para Caio: tá bem, Caio, eu já vou fazer isso, mas lembra, isso pode ter consequências irreversíveis. Você entendeu? Caio concorda e afirma: eu sei, é exatamente isso mesmo que eu quero. Rodrigo liga para o seu amigo para marcar a entrevista com Caio. Alguns dias depois, o jornalista Baldo chega na casa de Caio, acompanhado de Rodrigo. Quando Caio abre a porta, Rodrigo diz: oi, Caio, esse aqui é meu amigo Baldo, ele que vai ficar responsável pela matéria que nós combinamos sobre o seu pai, certo? Caio cumprimenta Rodrigo e o jornalista e diz: opa, Baldo, prazer, podem entrando aí que a gente tem muito a conversar hoje. Rodrigo e o Baldo entram na casa de Caio e se sentam no sofá. Caio serve um café para os dois e o jornalista pergunta: Caio, Rodrigo me contou por cima tudo o que aconteceu por aqui. Deu pra ver que se trata de uma denúncia essa matéria que você quer fazer, certo? Caio concorda com a cabeça e diz: sim, é isso mesmo, Baldo. É muito difícil fazer isso, mas as coisas chegaram num nível que eu preciso fazer isso pelo bem da Aline, que é a minha mulher, né? Que eu amo demais. E a mãe dos meus filhos são gêmeos, que estão na barriga dela. O Baldo começa a gravar a conversa para fazer a reportagem. Pergunta: entendi, eu já comecei a gravação e você pode me contar tudo? Por que a Aline não tá aqui com você? Caio olha para o jornalista e responde: porque a Aline acabou de sair de um sequestro e a gravidez dela é de risco. Esse sequestro, ele foi arquitetado tudo pelo meu próprio pai, o Antônio La Selva. Acho que você deve conhecer o nome, né? Um grande produtor rural que ele é. O Baldo arregala os olhos e pergunta: meu Deus, e é sobre isso que se trata a entrevista? Sobre o sequestro que o seu pai armou contra a sua mulher, a mulher do próprio filho dele? Caio nega com a cabeça e diz: não, isso aí é só a ponta do iceberg. Esse sequestro é só uma das coisas que meu pai fez contra mim e contra a Aline, mas tudo isso aí já começou faz um tempo, viu, Baldo? Meu pai é um monstro. O Baldo se interessa pela história e pergunta: mas então por que um grande produtor rural como seu pai iria querer sujar as mãos dessa forma? Qual é o real interesse dele? Caio passa a mão na cabeça e responde: tudo isso começou quando ele cismou que as terras que eram do marido da Aline, né, do Samuel, eram dele. Aí o meu pai, a primeira coisa que fez foi mandar matar o sujeito. O Samuel só não matou a Aline e o filho dela porque eu cheguei na hora e salvei os dois. A partir daí foi só ladeira abaixo. O Baldo anota os principais pontos em seu caderno e pergunta: então o Antônio não conseguiu tomar as terras da Aline porque ela sobreviveu, ela herdou as terras, e a partir daí o que aconteceu? Caio se levanta do sofá e diz: a partir daí a gente se apaixonou. Meu pai fez de tudo pra impedir a gente de ser feliz, mandou até matar uma outra jornalista que veio aqui pra denunciar e mais recente meu pai armou com a mulher dele, a Irene,
pra dar um golpe na Aline e tentar tomar as terras dela. Esse processo tá na justiça e pode consultar. Caio começa a se alterar e seus olhos se enchem de lágrimas. Ao ver que Caio está abalado, Rodrigo se aproxima do amigo e diz: Força, Caio, eu sei que é difícil falar de tudo isso pra você, mas é necessário. A gente tem que contar tudo. Caio agradece o apoio de Rodrigo, respira fundo e continua a dizer: eles até conseguiram roubar as terras da Aline, sabe, por um tempo. E eles querem essas terras, a gente descobriu, porque tem diamantes na terra dela. Mas a justiça por enquanto deu as terras de volta pra Aline. A Aline nunca abaixou a cabeça pro meu pai, não. Ela desafiou. Isso aí que deixa meu pai mais bravo de tudo. Por isso que eu odeio tanto ela. E agora ver esse sequestro aí. Tudo isso também porque ela tá grávida de gêmeos, né, meus filhos? E ele não aceita não que os netos dele estão sendo carregados pela mulher que ele tanto odeia. O Baldo fica horrorizado com tudo que Caio contou. E diz: Nossa, eu não sei nem o que dizer depois de tudo isso. Eu nunca imaginaria que um grande empresário como Antônio La Selva chegaria num nível tão baixo assim. Caio solta uma risada debochada e responde: Isso é tudo só que ele fez contra mim e a Aline. Ainda tem as outras vítimas dele aqui na cidade. Se a gente passar aqui na rua, cada um tem uma história pra contar de uma atrocidade que meu pai já fez com eles. O Baldo fica curioso com o que Caio diz e pergunta: E o que mais que o Antônio La Selva fez aqui em Nova Primavera? Caio respira fundo e responde: ele tentou matar um geólogo que foi cúmplice dele lá pra dar o golpe na Aline. Ele depois descobriu que tava sendo traído pela esposa, e aí ele caçou homem que nem bicho no mato. E ele também foi responsável por ter deixado meu irmão por parte de mãe, o Jonatas, na cadeira de rodas. Tudo isso porque o Jonatas salvou a Aline de um tiro que era pra ter acertado na Aline. O Baldo termina de anotar todos os principais pontos que Caio disse e diz: Nossa, então seu pai tá por trás da maioria dos crimes que aconteceram nessa cidade. E o que você espera com toda essa denúncia, Caio? Caio olha para o Baldo e responde: Espero que a justiça seja feita, Baldo. Que meu pai pague por cada um desses crimes que ele cometeu. E que ele deixe eu e a Aline em paz para viver o nosso amor. O Baldo termina de gravar a entrevista e responde: Perfeito. Com isso, nós já temos um ótimo material para fazer a reportagem. Nós vamos divulgar em todas as mídias pelo país afora. Eu tô impressionado com tanta crueldade. Parece uma história de coronel nos dias atuais, eu nunca vi isso. Rodrigo concorda com o Baldo e diz: Pois é, meu amigo. A gente aqui de Nova Primavera não aguenta mais ter que conviver com esse homem cometendo uma atrocidade atrás de atrocidade. Caio concorda com o Rodrigo e completa: Por isso que eu quis fazer essa entrevista, que meu pai não pode mais ficar solto por aí cometendo um monte de loucura assim. Não dá mais, a cidade não aguenta mais, eu não aguento mais isso não. Ele precisa pagar pelos crimes dele. O Baldo concorda com a cabeça e responde: Pode deixar que se depender de mim, todo mundo vai saber o que Antônio La Selva tá fazendo aqui nos confins do Mato Grosso do Sul. Caio agradece a parceria de Baldo e Rodrigo e se prontifica para levar o jornalista de volta para Campo Grande. Alguns dias depois, a matéria é divulgada em todos os meios de notícia. Em uma enxurrada de jornalistas tenta invadir a mansão La Selva para conversar com Antônio La Selva e conseguir uma declaração. Angelina ficará desesperada com a quantidade de jornalistas que tentam entrar na mansão e diz: Doutor Antônio, aquele monte de jornalistas, eles estão tentando entrar aqui em casa para falar com o senhor. Antônio olha para Angelina e responde: Mas o que esses abutres estão querendo comigo? Eu não chamei ninguém aqui não. Quando o fazendeiro se aproxima da entrada da mansão, um dos jornalistas diz: Senhor Antônio La Selva, é verdade as denúncias que seu filho Caio La Selva fez contra o senhor. Ele acusou o senhor de sequestrador. Antônio arregala os olhos e se lembra da ameaça que Caio fez para ele. Desesperado, Antônio grita com os jornalistas: Fora daqui, seus desgraçados! Vocês não vão entrar aqui não, vocês não vão conseguir nada, sai daqui, sai! Antônio fecha a porta com tudo e fecha as cortinas da casa. Irene escuta o que o jornalista falou e diz: Não posso acreditar que aquele moleque realmente fez aquilo que ele te ameaçou, Antônio. Vamos ver se saiu alguma coisa na TV? Irene pega o controle remoto para ligar a TV
E ao ligar no jornal, o destaque do dia é justamente a denúncia de Caio contra Antônio. Na matéria, o jornalista Ubaldo relata tudo que Caio contou para ele e coloca trechos do rapaz contando como Antônio tramou para pegar as terras de Aline ilegalmente e ainda por cima sequestrou a viúva apenas pelo fato dela estar grávida do seu filho Caio. No final da reportagem, o jornalista ainda afirma que Antônio La Selva está sendo investigado pela Polícia Federal por todos os seus crimes. Irene se desespera com a notícia, olha para Antônio e diz: Antônio, o Caio realmente contou tudo para a imprensa. Tá todo mundo sabendo, até a Polícia Federal. Desse jeito vai ser o fim de tudo, dos negócios, de tudo. Antônio anda furioso pela sala e diz: eu não posso acreditar que aquele desgraçado falou tudo isso para aquele bando de abutres. Eu mato o Caio. Neste momento, Marino bate na porta da mansão, exigindo que Antônio abra a porta imediatamente. Antônio manda Angelina abrir a porta e Marino entra na mansão, acompanhado dos seus outros policiais, e diz: ô Antônio, eu vim aqui acompanhado dos agentes federais por conta de todas as denúncias que o Caio fez em rede nacional. Eu vim aqui para te informar que a Polícia Federal abriu uma investigação contra o senhor e que por isso o senhor não tem permissão para sair da cidade, muito menos do país. Você está sendo observado. Antônio olha para Marino revoltado e diz: mas como é que é isso? Eu sou homem do bem, eu tenho o direito de vir para onde eu bem entender? Marino encara Antônio e diz: Não, Antônio, você não tem mais esse direito. Pelo menos não até esse processo ser encerrado. Senão o senhor vai ser preso. Nesse momento, Caio invade a mansão logo atrás de Marino e dos policiais federais e debocha de Antônio ao dizer: Antônio La Selva, eu te falei que sua casa ia cair, que eu ia acabar com o nome La Selva de uma vez por todas. Agora você pode ver que eu não minto. Antônio surta de raiva e grita: você é um filho desgraçado que nunca me deu motivo pra me orgulhar. Maldita hora que aquela desgraçada da Agatha te pariu. Caio não abaixa a cabeça e grita de volta: eu é que lamento muito ter nascido nessa família sendo seu filho, filho de um maldito que quase acabou com o amor da minha vida. Mas fica tranquilo que eu não me considero mais seu filho não. Antônio, vermelho de ódio, grita: eu que não considero você mais como meu filho, seu desgraçado. Eu vou acabar com você, Caio. Antônio sente uma leve tontura, mas Irene segura o marido e diz: Antônio, se acalma. Esse filho ingrato que você tem não merece que você passe mal. Ele sempre jogou contra você, mas só agora botou as garras de fora. Eu tinha certeza que ele ia fazer isso. Caio encara Irene e diz: você sempre quis acabar comigo, né, Irene? Mas fica de olho aberto que você é a próxima a se dar mal aqui nessa casa. Irene olha para Caio com ódio e diz: quem você pensa que é pra me ameaçar dessa forma? Caio coloca a mão na cintura e responde: mas isso não é uma ameaça não, Irene. É um aviso. Mas se bem que você pode entender como quiser. Antônio perde a paciência com Caio e avança para cima do filho, tentando acertar um soco nele. Mas dessa vez, Caio é mais rápido e segura a mão de Antônio e diz com toda a sua raiva: eu falei que você nunca ia me bater mais como fez aquele dia, e eu cumpro o que eu prometo. Caio solta a mão de Antônio com tudo e sai da mansão acompanhado de Marino e os policiais. Quando ficam a sós, Antônio manda Angelina ir até a cozinha e diz: mas isso vai causar um estrago gigante nos nossos negócios, ô Irene. Aquele desgraçado, esse moleque do Caio, que eu já chamei de filho, conseguiu acabar comigo de vez. Irene tenta acalmar Antônio e diz: calma, Antônio, você ainda não foi nem condenado, as coisas não são assim também. A gente vai conseguir reverter essa situação, meu bem. Antônio olha para Irene e diz: mas eu não posso nem sair de Nova Primavera pra ir na cidade do lado comprar um pão. Eu tô preso aqui, Irene, igual um prisioneiro. Irene passa a mão no cabelo e responde:
Isso realmente não é bom, mas também não vai durar para sempre, né, Antônio? Com os recursos que nós temos, nós vamos provar sua inocência rapidinho e desmentir as mentiras do Caio. Antônio não fica muito confiante com o que Irene diz, mas afirma que vai dar um jeito de contornar a situação. Será que o jogo acabou de vez para Antônio? Escreve de qual cidade você tá me assistindo, se inscreve no canal e ativa todas as notificações.